Eu tenho estudado muito recentemente, nos últimos 2 anos, basicamente, um pouco sobre santidade e a necessidade de vivermos em santidade. E com quase 3, 4 anos já na lida do aconselhamento pastoral, algo que sempre me chamou a atenção é que para vivermos em santidade nós precisamos muitas vezes lidarmos com alguns males que a sociedade enfatiza e promove. E depois de um tempo de oração e pensando sobre isso, eu decidi fazer uma pequena série de mensagens sobre como nós cristãos devemos olhar para alguns males que nós vemos na nossa sociedade. Nós somos muitas vezes afetados por eles. E a minha intenção é trabalhar 4, 5 sermões. O último ainda não está muito certo, mas nós iremos trabalhar hoje Mateus 6, um texto que fala sobre a ansiedade. Nós iremos trabalhar no livro dos Salmos alguns textos que trabalham um pouco sobre esta angústia e que muitos rotulam como depressão. Nós iremos voltar para Mateus e trabalharmos um pouquinho sobre a ganância que está em volta de nós, e os nossos dias nos levam para termos esta ganância do ter e fazemos tudo para o ter. E nós vamos trabalhar um pouquinho em Coríntios a questão do desejo de agradar homens e como Deus proíbe. Então nós vamos trabalhar alguns destes males modernos sob uma perspectiva bíblica. Nós nos enganamos quando achamos que a maioria deles foram descobertos por Freud. E a psicologia tem a solução para tudo. E nós vamos ver que a Bíblia encara estes males. E nós vamos aprender biblicamente como lutarmos contra estes males e o que Deus nos diz sobre eles. E eu começo hoje por Mateus 6. A ansiedade é um dos temas mais correntes no nosso dia. Quando nós olhamos os diagnósticos e a indústria farmacêutica, nós vemos que tem crescido dia após dia a fabricação de ansiolíticos e remédios para acalmar as pessoas. Remédios que têm como objetivo colocar a pessoa no lugar dela e dizer assim: calma, não é por aí. Mas é interessante quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos algumas advertências sérias sobre ansiedade. E nós temos textos claros como este que nós vamos ler. Nós temos textos como Filipenses capítulo de número 4. E nós temos textos como Pedro na sua primeira epístola, no capítulo de número 4. Capítulo de número 5. E fora os salmos que dizem para descansarmos em Deus e não nos inquietarmos com as coisas deste mundo. O problema é que nós também sofremos com isso. E nós, como pecadores, precisamos entender este mal e lutar contra ele. O texto bíblico nos diz assim, Mateus capítulo de número 6, a partir do verso de número 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves?
Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é quem procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar. Pai, nós estamos diante da Tua Palavra e nós Te agradecemos por este privilégio ímpar de podermos estudá-la e ouvirmos a exposição dela. Pai, nós queremos clamar ao Senhor que aplique a Tua Palavra aos corações dos Teus servos. Abra o entendimento deles para que eles possam entender a Tua vontade. E que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai. Senhor, que o tempo gasto em estudo possa servir de bênção para a vida dos nossos irmãos. E que juntos possamos crescer em santidade. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que nós oramos. Amém. Meus irmãos, depois de ler vários livros, nestes últimos 2 anos principalmente, nós vemos que a ansiedade ela é tratada por muitos como sendo uma doença. E é interessante que a maioria destes livros coloca a ansiedade como sendo esta doença que talvez nem tenha cura. E que alguns afirmam que seja necessário você viver com a ansiedade, porque ela vai ser boa para você. Mas quando eu olho para a Bíblia, e principalmente este texto, que ele é o principal texto sobre este tema, pois aqui estão as próprias palavras de Cristo. Eu creio que eu vou causar alguns choques aqui, e eu vim disposto a isso. Eu começo com o primeiro. E ao ler as Escrituras, eu digo para vocês que a ansiedade não é doença. É interessante quando nós olhamos o contexto do Sermão do Monte, nós precisamos voltar a ele. Aquela multidão estava reunida ali aos pés de Cristo, por quê? Quando nós olhamos, nós vemos que eles estavam ali não por causa das palavras doces de Cristo, não porque Cristo era um excelente orador e ficavam todos boquiabertos com a sua mensagem. Mas Cristo havia feito milagres. Cristo havia curado doenças, enfermidades. E aquela multidão estava ali porque eles haviam visto Cristo operar maravilhas no meio deles. E este texto me leva a pensar o seguinte: ir contra a corrente que afirma que a ansiedade é doença. Se a ansiedade fosse doença, por que Cristo não fez uma fila então e chamou um por um e disse assim: agora você está curado da sua ansiedade, como ele fez com aquele paralítico e disse: levanta-te e anda. Como ele fez com os cegos e disse: vai lá, lava o seu rosto e você vai começar a enxergar.
Ele não fez isso, meus irmãos. Pelo contrário, ele advertiu sobre o problema da ansiedade. Não é uma doença física. É um problema de coração. E é interessante quando nós observamos isso. E deste texto, eu afirmo para vocês que a ansiedade é pecado. E que viver em ansiedade é viver em pecado. E com isso você não caminha em santidade. Pois aqui nós temos uma ordem muito clara do Senhor Jesus Cristo. Não andeis ansiosos. E se a ordem aqui para você pode não estar tão clara, você leia Filipenses 4. Que lá Paulo ele faz questão de deixar muito claro este mandamento. Então quando nós desobedecemos e ficamos ansiosos, nós pecamos, porque desobediência contra uma ordem do Senhor é pecado. Se fosse algo físico, eu creio que seria até mais fácil se Cristo tivesse passado uma receitinha caseira lá naquele tempo. Tem essa ervinha aqui, você vai ficar sem ansiedade alguma. Alguns adaptam essa erva hoje, né? Para ficar calmo. Mas não é essa erva que eu estou falando. Meus irmãos, quando nós observamos o Sermão do Monte, nós vemos que Cristo ele estava tentando modificar uma visão que estava deturpada. E ele começa então no capítulo de número 5, mostrando que nós tínhamos uma visão errada de nós mesmos. E lá ele apresenta então as bem-aventuranças para mostrar que nós não somos nada e que dependemos de Cristo. Ele mostra ainda que nós temos uma visão errada da nossa relação com o mundo. E nós não podemos nos misturar com o mundo, porque nós fomos chamados para sermos sal da terra e luz do mundo. Nós temos uma visão errada da moralidade. E Cristo então ele apresenta alguns valores que devem ser prezados e praticados por nós. E ele mostra que esta visão errada, afetada pelo pecado, vai também em direção à nossa vida religiosa. E nós não sabemos nem orar. E Cristo então precisou ensinar como nós devíamos orar, como nós devíamos jejuar. Então ele apresenta aqui, a partir do verso de número 19 do capítulo 6, que nós temos uma visão errada do tesouro que nós devemos manter. E nós vamos voltar a este texto quando nós formos falar um pouco sobre ganância. É este texto que nós vamos expor, do 19 até o verso de número 24. E ele então encerra ali dizendo que nós não podemos servir a dois senhores. Nós não podemos ter um coração dividido. Então ele passa a ensinar sobre ansiedade. E aqui nós vemos que Cristo está combatendo uma visão errada que levou aquele povo a uma confusão da sua alma. E a primeira coisa que Cristo nos ensina sobre ansiedade é que ela é idolatria. Os versos anteriores estão falando de servir a dois senhores. E que nós não podemos servir a dois senhores, porque ou nós iremos nos agradar de um senhor e iremos nos desagradar do outro. Então ele diz assim: vocês não podem servir a Deus e as riquezas. E aqui ele está falando de idolatria. Ele está falando de coisas que nós colocamos como prioridade nas nossas vidas, que não seja o Senhor. E após falar sobre essa idolatria, coisas colocadas no lugar de Deus, ele começa então com por isso. Por causa da idolatria do coração de vocês,
vocês não devem andar ansiosos. E aqui então nós concluímos que ansiedade é idolatria. E é interessante quando nós pensamos nas características da idolatria. E nós podemos ver que um grande marco da idolatria são as inversões e as distorções dos valores. Na idolatria, nós começamos a priorizar aquilo que nós não deveríamos priorizar. E nós começamos então a sermos escravizados por essas coisas. E quando nós estamos com o nosso coração ansioso, nós estamos demonstrando a nossa idolatria, porque nós começamos a priorizar demais aquilo que nós não deveríamos priorizar. Nós começamos a nos preocupar com aquilo que nós não deveríamos nos preocupar. Então nós passamos a servir outro Senhor, que não é Deus. E Cristo então ele começa aqui usando um argumento que na teoria nós chamamos de argumento fortiori, que vai do maior até o menor. Ele começa dizendo assim: não andeis ansiosos pela vossa vida. Quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Então ele pergunta: não é a vida mais importante do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? E aqui nós vemos então a inversão de valores. E nós vemos a idolatria aparecendo. Nós desconsideramos o que é mais importante para priorizarmos aquelas coisas que a Bíblia diz que não são importantes. Nós deixamos de olhar para o todo e começamos a viver debaixo e escravizados pelo pouco e pela menor coisa. Por causa do pecado, nós somos tentados a nos preocuparmos com as nossas necessidades físicas. Nós somos tentados a nos preocuparmos com as luxúrias que a vida pode nos oferecer. E a partir do verso 19, ele mostra isso. Que às vezes nós queremos acumular mais tesouros aqui na terra do que os tesouros mais importantes, que são os tesouros do céu. E nós paramos de nos preocupar com o que Deus pode fazer em nossas vidas. E quanto mais nós estivermos ansiosos, mais invertidas serão as nossas prioridades. Mais desfocados nós estaremos. Agora pensem um pouco. Lá em Gênesis, capítulo de número 3, ali nós temos o registro da queda. E se vocês lembrarem bem da situação ali, vocês vão ver que uma das primeiras coisas que eles viram depois que comeram o fruto foi que eles estavam nus. E ali nós vemos então o pecado invertendo as prioridades. E o que eles fizeram? Viram que estavam nus e correram, se esconderam atrás de um arbusto para tampar a sua nudez. E ali eles ficaram mais preocupados com o corpo, mais preocupados com as vestes do que com o corpo. Eles ficaram mais preocupados com a punição de Deus do que com o relacionamento deles com Deus. E ali eles passaram a servir dois senhores e a priorizar aquilo que não deveria ser priorizado. E se nós olharmos o que Deus faz com eles, Deus faz uma veste para eles. E nós podemos então concluir que eles estavam ansiosos à toa.
porque Deus proveu aquela roupa, porque Ele sabia que eles precisavam daquela roupa. Quando nós passamos pela ansiedade, nós precisaríamos parar, analisar o nosso coração e observarmos a quem nós estamos servindo. Nós somos muitas vezes cristãos idólatras. E nós não entendemos que nós temos paz somente em Deus. Somente servindo a este Senhor. Então a inquietação, a ansiedade, ela só é aplacada com a paz que vem de Cristo. E até hoje não achei nenhum comprimido que continha a paz de Cristo. Ansiedade é idolatria. E idolatria é pecado. Então, ansiedade é pecado. O texto então continua, e Cristo continua o seu sermão. E ele diz então que ansiedade é desconsiderar a providência de Deus. Quando nós pensamos em uma estrutura ideal de família, nós pensamos nos pais e pensamos nos filhos. E numa estrutura ideal, os filhos devem esperar dos seus pais a providência em relação ao alimento, em relação à roupa, enquanto eles não tiverem capacidade de se sustentarem. Seria o ideal, o plano familiar perfeito. Mas por causa do pecado, nós não temos esse plano familiar perfeito. E nós vemos muitos pais que não sustentam os seus filhos, não provêm para os seus filhos o básico para eles sobreviverem. Nós vemos muitos pais que abandonam os seus filhos, muitos pais que não sustentam os seus filhos. E infelizmente, nós transferimos para Deus este relacionamento quebrado. E é na ansiedade que nós demonstramos essa transferência. Pois nós olhamos para o mundo caído e dizemos assim: eles não vão conseguir me sustentar, então Deus também não vai conseguir me sustentar. Pensem em quando crianças. Eu acho que dificilmente você tenha dormido pensando se você vai ter comida no outro dia ou não. Porque nós estamos ali confiantes. Mas se nós não temos essa estrutura, nós estamos ali desesperados, como muitos estão. Só que nós fazemos a mesma coisa com Deus. Em vez de dormirmos tranquilos, confiantes na providência de Deus, deste Pai, nós dormimos apavorados, se dormimos, esperando o dia de amanhã. E este é um problema, pois essa insegurança nos cega e não nos deixa ver a providência de Deus. Essa insegurança nos cega e não nos deixa ver o contentamento. E aqui eu posso dizer que se você sofrer com ansiedade, você pode ter mentido ao cantar todas as músicas que você cantou hoje. Meu Deus, confio em Ti. Será que você tem confiado realmente em Deus e entregado a Ele? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.
Por que você não está dormindo? Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Nós nos tornamos mentirosos por causa da ansiedade. Porque a ansiedade nos leva a desconsiderar a providência de Deus. John MacArthur foi um dos grandes responsáveis pela união de duas paixões minha. Não foi a Tati, ele não me apresentou a Tati, meu amor. Eu gosto muito da área de aconselhamento bíblico, e ele escreve muito nesta área de aconselhamento bíblico. Mas no seu livro, Abaixo a Ansiedade, ele, logo nas primeiras páginas do seu livro, eu li esse livro em 2010, 2011, pela primeira vez, ele confirmou a minha segunda paixão, que é Sherlock Holmes. Gosto da ficção, li todos os livros, assisto todas as séries e filmes relacionados ao Sherlock Holmes. E ali ele cita um diálogo entre Holmes e Watson. E ele diz assim, provavelmente depois de chegar em algum lugar, Holmes diz assim: Watson, você vê, mas não observa. A diferença é clara. Por exemplo, você tem visto frequentemente os degraus que conduzem ao corredor desta sala? Watson responde: sim, frequentemente. O Holmes pergunta a ele: quantas vezes você já viu estes degraus? E o Watson responde: bem, mais ou menos umas 100 vezes. Então o Holmes faz uma pergunta que, se eu fizesse para vocês que sobem aqueles degraus para chegar aqui, provavelmente vocês não saberiam responder. Ele pergunta para o Watson: quantos degraus tem a escada? O Watson, então, eu fico imaginando a cena, né? Por gostar dessa ficção, deve ter ficado meio perdido, embananado, pensando, e responde: quantos? Não sei. Então Holmes, ele apresenta uma verdade que eu acho que Arthur Doyle devia estar pensando em Jesus, porque ele usa a mesma verdade que Jesus. E se não estiver, eu gosto de pensar que sim, para unir as minhas paixões. E ele diz assim: aí está, você não observou, e no entanto viu. É exatamente neste ponto que eu desejava chegar. Pois bem, sei que são 17 degraus, porque não só vi, como também observei. E aqui está o nosso problema com a ansiedade. Nós vimos todas as coisas, nós conseguimos enxergar, mas nós não observamos. E aqui Cristo então chama a todos os seus ouvintes e nos chama para observarmos e não apenas vermos. E ele começa então a falar sobre a comida, que é uma das nossas necessidades básicas. E ele diz assim: observai as aves do céu. Todos vocês, tenho certeza que viram algumas aves no caminho para a igreja. Podem até ter tentado atropelar algum pombo no caminho. Mas nós vimos essas aves, mas nós não observamos essas aves. E o Senhor então diz: elas não fazem nada do que vocês fazem. Essas aves não plantam, essas aves não colhem, essas aves não ajuntam em celeiros. Mas você já viu alguma delas trabalhar pela comida, ou alguma delas morrer de fome? Então eu vou ficar em casa agora esperando a comida cair do céu. Não vou fazer mais nada. Não, Cristo não está usando isso como a desculpa para a sua sem-vergonhice.
Ele está dizendo que Deus é providente para com as aves. E Ele alimenta as aves. E Ele provê o sustento delas. E Ele usa uma expressão aqui que muitas vezes nós lemos batido no texto. Ele diz assim: acaso o vosso Pai Celeste, que sustenta essas aves, não vai sustentar você? E é interessante que aqui Cristo não está falando que Deus é o Pai Celeste das aves. Ele está dizendo que Ele é o Pai Celeste daqueles homens e mulheres que estavam ouvindo. Ele é o nosso Pai Celeste. E aqui Ele muda o argumento que Ele iniciou, que partiu do maior para o menor. E Ele começa dizendo assim: olha, você está vendo isso aqui, esse detalhezinho aqui? Deus cuida dele. Você acha que Ele não vai cuidar do seu filho? E por causa do Pai que nós temos, é uma idiotice ficarmos ansiosos, porque Ele mantém o sustento aos animais que não são seus filhos. Então Ele vai para um segundo argumento e uma segunda preocupação nossa, que é a vida. E Ele diz assim: ok, vocês que andam ansiosos e sofrem deste pecado, vocês podem acrescentar 1 metro, 50 centímetros no curso de toda a sua vida. A gente pode colocar assim: você pode acrescentar 1 hora a mais no curso da sua vida. Por mais ansioso que você esteja, você consegue prolongar a sua vida. É interessante que hoje nós vivemos dias em que esta obsessão pela longevidade é grande. E nós vemos pessoas aí gastando tempo, esculpindo seus corpos, gastando tempo e se abstendo de muitas coisas para tentar viver mais. E aqui nós vemos uma inversão de prioridade, pois eles estão mais preocupados com o tempo que vão viver do que com a vida que eles terão. E eles não poderão colocar 1 hora a mais no curso da vida deles. E aqui nós lembramos de Tiago, quando Tiago diz: o que é a vossa vida? Sua vida não passa de uma neblina que 1 hora está e na outra desaparece. Então por que andar ansioso? Então ele vai para o seu terceiro argumento de observação. E ele diz, lá no verso de número 28: e por que estáis ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. E aqui eu me lembro do meu casamento. Horas após o casamento, estávamos em casa já e iríamos viajar na segunda. E minha esposa estava apaixonada pelo seu buquê. Lindas rosas, um lindo buquê. E nós começamos a cogitar possibilidades de deixarmos aquele buquê com aquelas cores vivas, não só registrados na nossa memória, mas ali presente, para que pudéssemos vê-lo todos os dias. Na segunda-feira embarcamos, viajamos 1 semana, deixamos o coitadinho ali com água, num lugar arejado. E até hoje me lembro, a primeira coisa que fizemos quando chegamos em casa foi ver se aquele buquê ainda estava
bonito e radiante. Mas, para nossa tristeza e espanto, aquele buquê não estava bonito e radiante. Ele estava fedendo, estava sem cor, estava verde, preto e sem vida alguma. E naquele momento, e aqui sem nenhum exagero, eu me lembrei deste texto. Eu falei, realmente Deus fez para ficar bonita num dia e no outro dia ser lançado fora. Agora imaginem vocês uma planta. As mulheres que gostam de flores, né? A beleza que é ver um botão de rosa abrindo. Mas saber que você, por mais que você tente, ele não vai durar muito. E Deus então faz a beleza das flores. Ele veste as flores como o próprio Cristo diz. Coisas que não têm valor algum. E Cristo então argumenta, nem Salomão, com toda a sua riqueza, com toda a sua sabedoria, se vestiu como qualquer um desses lírios do campo. Se ele veste assim o lírio do campo, será que ele não vai vestir você, que é filho? E aqui nós concluímos ao fim do verso de número 30, que a ansiedade é um problema de fé. E sim, você pode tacar pedra em mim depois, mas viver ansioso, ter ansiedade, é falta de fé. E aqui você pode dizer, pastor, mas aí não, porque não funciona, porque se eu estou com uma gastrite, ela não vai se curar, eu tenho fé. E muitos pregadores exploram este lado, dizendo assim, você não foi curado porque você não tem fé. O problema, lembra que eu disse lá no início, a primeira coisa que eu disse, ansiedade não é doença, mas é um problema do seu coração, causado pelo pecado. E não sou eu que estou dizendo isso, é a Bíblia. Leia o verso de número 30. Do que Cristo chama aqueles que vivem ansiosos? Homens de pequena fé. É falta de fé, porque a ansiedade é desconsiderar a providência de Deus. Não é um absurdo. Se você viver na dependência de Deus, descansando nas mãos e no cuidado deste Pai Celeste, não terá motivo para você ser ansioso e ter ansiedade. Não haverá razão para você tomar remédio. Se você toma remédio prescrito pelo seu médico, eu não quero que você chegue em casa e jogue fora, porque o pastor disse para você jogar os seus remédios fora. Mas eu quero que você pense. Será que aquele ansiolítico é necessário? Será que você não tem desconsiderado a providência de Deus e invertido os valores? Será que você não está priorizando demais o que pode acontecer amanhã e priorizando de menos o que Deus pode fazer por você amanhã? Mas assim como todo pecado, nós podemos recorrer a Cristo. E após afirmar que a ansiedade é idolatria, consequentemente pecado,
Após afirmar que viver ansiosamente é viver desconsiderando a providência de Deus e o seu cuidado para com seus filhos, Cristo então, ele apresenta uma visão correta que nós devemos ter. E ele ensina essa visão correta sobre este pecado. Ela nos traz paz à alma. Então a ansiedade, ela tem solução. E o verso de número 31, ele faz um resumo, ele diz assim: então, portanto, depois de tudo isso que eu já disse para vocês sobre a ansiedade, não vos inquieteis, dizendo que comeremos ou beberemos ou com que nos vestiremos. Ele diz assim: ok, já entenderam que a ansiedade é pecado, que a ansiedade é idolatria, que a ansiedade é desconsiderar a providência de Deus. Então, a partir de agora, não fique inquieto perguntando o que você vai comer, o que você vai vestir e o que você vai fazer. E aqui ele traz algo que, quando eu li, não percebi isso, e ouvindo um amigo meu pregando neste texto, em 2012, um xará meu, ele diz assim: ansiedade só tem aquele que não é cristão. Aí eu olhei para ele assim, engoli o que ele disse e reli o texto. E depois de fazer essas perguntas, no verso de número 31, Cristo diz assim: porque são os gentios que procuram todas estas coisas. São aqueles que não creem em mim, são aqueles que não têm fé em mim, que vivem ansiosos e inquietos. E aqui a necessidade de lutarmos contra este pecado para vivermos em santidade. Porque a ansiedade é algo que não deve dominar a vida do cristão. Esta inquietação pelas coisas e não por Deus não é algo que um cristão, filho de Deus, deve ter. E não sou eu que estou dizendo. Você pode dizer assim: pastor, mas você não gosta muito de psicologia. Não mesmo. Mas não sou eu que estou dizendo. Quem está dizendo é o próprio Cristo, palavras registradas na Escritura, que nós afirmamos que são regra de fé e prática, essas palavras. Então por que nós nos preocupamos e ficamos ansiosos? Por que nós não reconhecemos que é um pecado e nos voltamos para Deus? Então ele diz assim: em vez de vocês se preocuparem com isso, como os gentios fazem, descansem, porque o vosso Pai Celeste, aquele que sustenta as aves sem que elas trabalhem, sem que elas guardem dinheiro numa poupança, paguem uma previdência social, Ele sabe do que você necessita. Então Ele vai te sustentar. Quantas vezes, diante da sua ansiedade, sem misticismo, em vez de ir para o remédio, em vez de correr para o psicólogo, em vez de correr para o chocolate, em vez de correr para a compra, você dobrou seus joelhos e orou ao Senhor, clamando por misericórdia e graça e por perdão, porque você estava desconsiderando a sua providência. A ansiedade não nos deixa voltar para Deus, o único que pode nos ajudar, o único que enviou o seu Filho para morrer numa cruz, porque Ele sabe de tudo aquilo que nós necessitamos. Então o Senhor diz: comece a priorizar o que deve ser priorizado. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça.
Em outras palavras, viva todos os seus dias para a glória de Deus. Faça todas as coisas confiados na providência de Deus. E busque ao Senhor. Busque todos os dias um trabalho, honrar a Deus em primeiro lugar. Ontem nós ouvimos um pouco sobre ética cristã. E quantas vezes você para pensar o porquê você tem tomado a decisão que você toma? E se você parar para pensar na decisão que você tomou, e se a sua motivação não foi honrar e glorificar a Deus, você não buscou em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E aqui, após essa ordem de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, Cristo ele traz uma promessa. Ele diz assim: quando vocês aprenderem a buscar Deus em primeiro lugar, a priorizar o Senhor, a servir apenas o Senhor, vocês podem ficar tranquilos que as demais coisas vos serão acrescentadas. E que coisas são essas? Comida, bebida, a veste, aquilo que nós precisamos para vivermos. Mas a ansiedade não nos deixa ver aquilo que nós necessitamos. É providência. Deus proverá aquilo que nós necessitamos. E ela faz com que os nossos corações busquem muito além daquilo que nós necessitamos. E nós só vamos aprender quando nós começarmos a priorizar o reino de Deus e a sua justiça em vez das outras coisas. Então ele, no verso 34, ele dá um argumento final e diz assim, umas palavras bem atualizadas: é idiotice você ser ansioso e viver em busca, em favor da ansiedade, se você parar para pensar na herança que te está prometida. E ele então diz no verso de número 34: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Não adianta você fazer nada, que o seu futuro já está definido por Deus. Não adianta você ficar ansioso, não dormir. Não vai resolver nada, porque outro dia você vai estar mais cansado do que você teve no dia anterior. O amanhã pertence ao Senhor. E quando nós ficamos ansiosos pelo amanhã, o que vai acontecer? Será que eu vou conseguir fazer isso? Será que eu vou conseguir fazer aquilo? Será que isso vai acontecer? Será que vai dar certo? Nós estamos mais uma vez desconsiderando a providência de Deus. E nós estamos nos esquecendo que o Deus que nós servimos é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus que atua hoje, e Ele é o mesmo Deus que vai atuar amanhã. E quando nós vivemos para o amanhã e nos esquecemos de viver o dia que o Senhor Deus fez, para que nós nos alegrássemos nele e nos regozijássemos nele, nós estamos dizendo: Senhor, não confio em Ti não. Não sei o que vai acontecer, não vou descansar no Senhor não. E Cristo aqui está dizendo: olha, não adianta você viver para o amanhã e não viver o hoje, porque além de não viver o hoje, você não vai conseguir viver o amanhã. Então descanse. Basta o seu dia o próprio mal. É interessante que é a mesma advertência que Tiago faz. Ele diz assim: olha, vocês estão planejando ir para a cidade tal, e lá vocês vão fazer comércio, vão lucrar, mas vocês não sabem o que vai acontecer amanhã. Então, em vez de dizer vamos fazer isso ou aquilo, vocês deviam dizer: se Deus quiser.
E ao dizer se Deus quiser, não quer dizer que eu não vou para o lugar que eu planejei. Quer dizer que eu vou descansar em Deus, porque eu não tenho controle do que acontecerá. Mas Ele tem. Então, para lutarmos contra a ansiedade, nós devemos priorizar o que deve ser priorizado. E neste caso é Deus, o seu reino e a sua justiça. E nós devemos aprender a descansar nos cuidados do Senhor, porque o futuro já está reservado. Então não adianta sofrer o hoje. Então, e agora? Deus não muda. Coloque isso na sua cabeça. Ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo amanhã. Então pode descansar nele, como os homens já descansaram. Como o salmista diz, que se refugiava no Senhor e deitava e pegava no sono. E ele acordava porque o Senhor o sustentava. Este mesmo Deus que permitia um sono tranquilo ao salmista é o nosso Deus hoje. Ele não muda. Então aprenda a confiar em Deus primeiro. Não confie primeiro no remédio. Depois que eu estiver zen, tranquilo, aí eu vou orar. Tenta fazer o inverso às vezes. Tenta buscar Deus em primeiro lugar na sua vida. A honrá-lo em tudo que você faz. Para você ver se as coisas que você precisa para viver, se Ele não vai provê-las. Então priorize e busque Deus em primeiro lugar. Terceiro, a ansiedade rouba de nós o contentamento. Pois nós ficamos preocupados com o amanhã e não vivemos o dia do Senhor, o dia de hoje. Então, viva uma vida de contentamento no Senhor. Viva satisfeito com aquilo que Ele te deu. Talvez você não tenha um carro automático. Você tem um carro manual. Talvez você não tenha um carro, mas Ele te dá o ônibus. Talvez você não tenha condições de pagar a passagem do ônibus, mas na providência Ele te deu 2 pernas. Aqui todo mundo tem, graças a Deus. E se você não tivesse, mesmo assim Ele providenciaria o meio de você se locomover, como tem feito com muitos. Então seja satisfeito em Deus. Contente-se com o que Ele te dá. Quebre os ídolos do seu coração, a começar pela ansiedade. É um ídolo. Quando você está ansioso, você está servindo a outro Senhor, que não é o Senhor que nós devemos servir. Então quebre este ídolo. E como você faz isso? Vivendo unicamente para a glória de Deus. Isso vai exigir de você algumas coisas. Dependência de Deus. Isso vai exigir de você confiança neste Pai Celeste. Isso vai exigir de você alegria e contentamento. Viver unicamente para a glória de Deus vai exigir de você quebrantamento, disposição para confessar ao Senhor o seu pecado e mudar. E graças a Cristo Jesus, nós podemos cantar sobre este cuidado divino. As provações virão, os dias em que a ansiedade vai te tentar virão. Mas não desanimes,
Deus proverá. Deus velará por ti. Com suas asas te cobrirá. Deus velará por ti. Essa é a nossa esperança. E por isso, nós não precisamos ficar ansiosos, mas sim descansar no Senhor.